Mateus 5, 13 a 16. Amém? A palavra de Deus aqui nos fala a partir do capítulo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não para se esconder, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Amém? A palavra de Deus nos traz uma ilustração, né? E essa ilustração é do sal e da luz. Quando Jesus fala ser o sal da terra e a luz do mundo, Ele traz a cada um de nós discípulos do Senhor, a sermos influência como influência positiva no mundo, tornando um mundo melhor, vivendo de forma que reflete o amor do Senhor. Esse é o desejo do coração do Pai. Essa é a mensagem que Ele nos traz. E que cada um de nós possamos ser o sal da terra e possamos ser a luz do mundo, para que glorifique o nosso Pai que está nos céus. Amém? Nesse momento, vamos orar mais uma vez, pedindo as bênçãos do Senhor e pedindo para que cada dia nós possamos ser esse sal, ser essa luz, para que nós possamos fazer a diferença na sociedade, para que possamos fazer a diferença na igreja, para que possamos ser diferentes, para que nós venhamos brilhar cada dia, não para nós mesmos, mas para que nós possamos brilhar no reino do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor eterno Deus e amado Pai, que palavra, Senhor Deus, maravilhosa é a Tua palavra, porque ela é que nos sustenta, ela é que nos transforma, ela, Senhor Deus, é que nos fortalece a cada amanhecer. Senhor Deus, quão maravilhoso é o Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, nos fala desse sal, Pai. É o sal que possamos ser, Senhor Deus. É o sal que dá gosto. É o sal, Senhor Deus, que não deixa estragar, Pai. Assim, Senhor Deus, como na Tua época, na época, Senhor Deus, de Jesus Cristo, que não havia geladeira, mas o sal conservava aquela carne. Conservava, Senhor Deus, os alimentos. Ó Deus, que nós possamos ser, Senhor Deus, essa luz que reflete o Teu amor, que traz, Senhor Deus, a paz uns aos outros, que leva, Senhor Deus, a Tua palavra adiante, que leva, Senhor Deus, o Teu amor, Senhor Deus, adiante.
Pai, a começar em mim, Senhor Deus, a começar na tua igreja, Pai, a começar no teu povo, Senhor. Não importa onde estivermos, Senhor Deus, que lá nós possamos, Senhor Deus, dar sabor, que nós possamos, Senhor Deus, iluminar, Pai, com o teu brilho. Ó Deus, esse é o pedido, Senhor Deus, teu servo. Encarecidamente eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, irmão, visitante, amigos, para nós adorar o nosso Deus, exaltar o nome dele, porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Você que puder ficar de pé, por gentileza, adora o Senhor. Ele é exaltado para sempre. Declara para o Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Toda a igreja declara mais uma vez. Ele Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Só a igreja vai declarar. Ele é o Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pai querido, estamos aqui, Senhor, declarando que o Senhor é exaltado, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui te adorando hoje pela manhã no devocional, Senhor. E agora nesse momento, Senhor, abençoa a Tua igreja que está aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Amém? Amém, queridos? Vamos marchar com o Senhor? Essa canção fala que Ele é o nosso general. Foi Ele que morreu ali na cruz por nós. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, queridos. Amém? Glória a Deus. Palmas. Declara para o Senhor. Pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, porque o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha toda.
Com o Messias, Com o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declara, igreja. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Só a igreja. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, queridos. Amém. Glória a Deus. Nesse momento a gente vai estar cantando o hino. Esse hino é bem conhecido, né? Firme nas promessas de Jesus. Devemos estar firmes, queridos, em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, amém? Ele é a razão de nós estarmos aqui nesse retiro. Que você venha glorificar o Senhor através desse hino. Firme nas promessas do Salvador, cantarem louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Declara, igreja. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno e de trabalhar, Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Sigo firme, Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na cruz. Firme nas promessas de Jesus. Só a igreja. Sim, firme nas promessas de Jesus. Bem, Cris. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé para que a gente orasse. E antes de orar, vamos ler o tema do nosso retiro. Todos juntos, em uma só voz.
1, 2, 3. O custo do discipulado. Mais uma vez. O custo do discipulado. Amém? Que não somente essa frase, não somente esse tema, venha nos chamar a atenção, que nós venha gravar, mas toda a palavra do Senhor, tudo aquilo que nosso pastor venha falar, que venha entrar em nossos corações, nas nossas mentes, para que nós possamos servi-lo Ele de todo o coração. Amém? Vamos orar. Senhor eterno Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus. E agradecemos a Ti, Pai, por tudo. Não sei se aqui, Senhor Deus, se encontra visitantes, mas se assim houver, Pai, Deus abençoe, Deus dê a sabedoria de ouvir e de gravar tudo aquilo, Senhor Deus, que a Tua palavra venha ser fala, Senhor Deus, nessa manhã. Pai, eu oro a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada membro que aqui está. Senhor Deus, e nesse momento eu oro por cada criança, Senhor Deus, que o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, dá sabedoria a cada criança, a cada coração. Senhor, muito obrigado, Pai. Esse, Senhor Deus, é o futuro da nossa igreja, Pai. Que nós, como pais, como responsáveis, como mãe, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, instruir nesse caminho, que é o melhor caminho, Pai, é de servi-lo. Ó Deus, eu oro a Ti pela vida de cada professora. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida delas, que elas possam, Senhor Deus, transmitir aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já tem preparado em seus estudos. Pai, nesse momento eu oro a Ti pela vida do Teu servo, Pastor Robson. Pai, que ele venha, Senhor Deus, falar não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado ao Teu servo, para o nosso crescimento, para a nossa vida. É isso, Senhor Deus, que o Senhor quer de nós, que nós vivemos vidas saudáveis, vidas, Senhor Deus, segundo o Teu coração, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero, nesse início, mostrar aqui para os irmãos, não só nosso livro base, maioria esmagadora aí já sabe, tá? O livro que já foi citado na igreja, já foi postado no grupo, e é o livro que muitos já leram, alguns até já leram várias vezes. É o livro do pastor Jonas Madureira, um pastor batista, de linha reformada, e ele tem feito um trabalho assim excepcional no nosso país, como palestrante, como escritor, como pregador. E os estudos pela manhã estarão pautados aqui, tá? Eu acho muito importante, meus irmãos, dizer que o pastor Jonas é de linha reformada, porque nós não temos hoje, nem no Brasil, nem no mundo, nenhuma escola teológica melhor do que a reformada. Tá bom? Então acho muito importante dizer isso. Quando os irmãos quiserem comprar um livro, quiserem ouvir um pregador na internet, se informem qual é a linha teológica dessa pessoa. Então nós temos aqui uma pessoa de muita confiança, a própria editora é de confiança, a editora Fiel. Então, se você comprou, você adquiriu um excelente material. Só, meus irmãos, eu queria também mostrar outros livros, e talvez nós vamos manter uma série. Retiro do ano que vem nós vamos utilizar, talvez, eu estou falando talvez porque um ano tem muito tempo, muita coisa muda, mas no momento, o meu pensamento é manter isso aqui. Depois eu vou colocar a foto também. A gente tem um livro do John Stott, na minha opinião, o mais profundo é esse aqui, tá? Discípulo Radical.
ele vai trabalhar outros aspectos do discipulado. Então, cada autor trabalha linhas diferentes. E é por isso que é bom a gente ter vários materiais sobre um tema só, porque eles vão explorar áreas diferentes, temáticas diferentes em torno daquele assunto. Então, esse livro, Discípulo Radical, do John Stott, é um espetáculo. John Stott já morreu, foi um grande pastor, ministro da Igreja da Inglaterra, e nos deixou já há algum tempo, mas o seu material, suas obras é um espetáculo, tá bom? E eu quero aqui mostrar mais outro, que também eu li esses dias, que é o livro do Mark Dever, Discipulado. Então você não vai ver estes homens, estes autores escrevendo bobagens. Porque antes, meus irmãos, de serem escritores, são grandes intérpretes. Eles tratam o texto bíblico de modo sério. São honestos no modo de interpretar a Bíblia. Então o interesse deles não é lotar a igreja, não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso. O interesse desses homens é que a voz de Deus pelas Escrituras chegue ao coração das pessoas sem ruído, sem heresias, sem distorções. Esse último aqui é também muito bom, um livro excelente, do Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor e teólogo alemão que no período do nazismo ele se levantou contra aquele movimento satânico que exterminou 6 milhões de judeus. E Bonhoeffer, ele se levantou contra a igreja na Alemanha que estava abraçando o nazismo por covardia. E a partir dali nós temos a chamada igreja confessante. Todos os pastores, inclusive ele, participavam da chamada igreja confessante porque eles não iriam tolerar o erro. Eles não iriam concordar com o assassinato de pessoas porque eles estavam com medo de morrer. E ele acabou sendo enforcado. Ele terminou de fazer ali o seu culto devocional, ele já estava preso, né? E os soldados chegaram, o chamaram, e ele foi enforcado meses antes da guerra acabar, em 1945. Então ele escreve esse livro, né? Discipulado, que também é um espetáculo, é um livro meio filosófico, meio devocional, ele já não é feito tanto nesse modelo de estudo como os outros, mas é também muito bom. Então esse período eu estive lendo esses 4 livros, e se Deus permitir, no próximo retiro nós iremos trabalhar um desses materiais, e no outro retiro, um terceiro livro. Tá? Vamos orar para que o Senhor deixe bem claro qual é a sua vontade. Meus irmãos, nós temos aqui, diante de nós, eu não sei se vai dar para ler os slides, né? Pela manhã se torna mais difícil, né, a leitura, a visibilidade, mas quem tiver mais aqui próximo da TV vai poder acompanhar, tá bom? Eu trouxe alguns comentários, alguns acréscimos também ao livro do Jonas, O Custo do Discipulado. A gente vai nessa manhã iniciar esse material. Tá joia? Por que a gente está falando do custo do discipulado? Porque, às vezes, meus irmãos, um dos maiores adversários da nossa fé é a própria igreja local. Não que ela em si seja culpada, mas é o modo como nós a tratamos e a idolatramos. Eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte: eu amo essa igreja. E às vezes essa pessoa não fala a mesma coisa sobre Jesus. Não fala. Eu amo essa igreja, eu amo a minha igreja. Mas essa declaração você não vê com relação à pessoa de Jesus. Às vezes nós nos tornamos excelentes administradores. Eu sou presidente disso, presidente daquilo, mas ao mesmo tempo que eu sou um excelente administrador, eu sou um péssimo discípulo de Jesus. Porque eu estou servindo a uma máquina, a uma instituição local e não estou me relacionando propriamente com Jesus. E aí eu posso ser um excelente líder de jovens, de mulheres, de crianças, um excelente músico e sendo um péssimo discípulo. Porque a régua que eu estou usando para me medir não é Jesus, é a igreja. E a igreja, ela olha para mim e fala: nossa, como tu é presente, como tu ajuda nessa área, como tu ajuda na outra.
Só que, ao mesmo tempo, a gente está correndo o risco de não ter uma vida com Jesus. De reflexão diária, de oração, de piedade, de ajuda ao próximo, a gente fica dando show dentro das quatro paredes. A gente demarca um território dentro da igreja, um círculo, e fala: aqui é minha área. E aí você recebe elogio, você sobe de cargo, mesmo não sendo um bom discípulo de Jesus. Então eu creio que é muito bom a gente falar sobre o custo do discipulado, porque o discipulado, meus irmãos, ele acontece no contato entre o ser humano e Jesus, não entre o ser humano e a igreja. A igreja ela não tem capacidade de gerar discípulos. Se Jesus se ausentar nesse instante das nossas vidas, todos nós deixaremos de ser discípulos cristãos, salvos, santos e justos. Então o livro é um chamado a uma autorreflexão e uma autocrítica para que a gente tire toda essa roupa de denominação, de igreja local, de cargo, de batismo, de função, e a gente se olhe apenas como um indivíduo diante de Jesus. Então, que tipo de discípulo eu sou? Será que eu não estou me escondendo atrás de todo esse ativismo, essas funções, essa correria, para aliviar, anestesiar minha consciência de que eu não tenho esse amor que eu acho que eu tenho, que eu não tenho a santidade que eu deveria ter, que eu não tenho em casa a vida que eu acabo dando a entender na igreja? Então, o livro ele é um chamado à autocrítica pessoal. Eu não preciso ter nenhum status na igreja local para ser um discípulo de Jesus. Então, Jonas, como diz um certo editor, ele coloca o dedo na ferida da igreja brasileira, que é uma igreja que dá show, que dá espetáculo, que é excelente em marketing, em administração, em eventos, em shows, em gravação de DVD, mas é uma igreja que não está entregando para a sociedade pessoas decentes no Evangelho. É uma igreja que não está entregando para o mundo exemplos de cristãos admiráveis, que você olha e fala: como eu estou longe de uma vida dessa aí. Como é bonito o testemunho dessa pessoa. Então, meus irmãos, o livro, quem já leu já sabe, é uma maravilha, e aqueles que não leram, procure adquirir. Eu quero, nesse momento, na introdução, citar aqui uma frase de John Stott, né? John Stott disse o seguinte: somente um peixe morto nada a favor da correnteza. Ele vai dizer o seguinte: todo cristão, é a lógica lá do livro dele, tem que lutar contra o mundo, contra as correntezas deste mundo. Um mundo que é depravado, um mundo que é tenebroso, um mundo que é indecente, que é corrupto. Então nós, e a nossa vida de discipulado, ela acontece contra essa correnteza. Mas aí chega o ponto que ele fala assim, ó: se você anda de acordo com os ditames deste mundo, sabe? O modo como você namora, o modo como você administra seu dinheiro, o modo como você se veste. Veja como a igreja caiu nesses critérios. O modo como você trai a confiança das pessoas. O modo como você trata a própria igreja. Então, todas essas coisas, se elas se parecem com o tratamento que um mundano tem, John Stott vai dizer: você é um peixe morto, que nada a favor da correnteza. Na verdade, você não é nada, você é levado por ela. Mas quando você tem identidade em Cristo e o teu discipulado está sendo feito diretamente com a pessoa de Jesus, você consegue resistir. Você vai dizer não para várias situações, você vai dizer não para várias agendas, porque você quer manter-se aos pés daquele que é o teu referencial de discípulo, que é Jesus. No livro é dito o seguinte: se sua escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o espelho cativou sua alma. Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não, obviamente, por quem somos, mas por quem imitamos. Então, vejam só como não é tão simples assim a questão do discipulado. Quando é que o discipulado começa em você?
quando a tua admiração por Cristo é maior do que por qualquer outra coisa desta vida. Meus irmãos, sabe qual é a maior preocupação da maioria dos evangélicos de hoje? É ganhar dinheiro, é viajar, é estar em local bacana, é comprar roupa, é comer uma comida que inventaram agora. A agenda dos evangélicos de hoje, ela é idêntica, às vezes até pior do que a de um descrente. A gente não vê corações queimando, sabe? A gente não vê chama no coração dos crentes, de muitos, porque muitos têm isso não é um quadro geral, mas a gente não vê hoje paixão pelas almas. A gente às vezes não vê, meus irmãos, um amor profundo por Jesus que se traduza em fidelidade na igreja local e fora da igreja local. Então a gente está muito tomado por aquilo que o mundo está o tempo inteiro nos oferecendo. E aí ele vai dizer que eu só começo o meu discipulado quando eu admiro Jesus acima de todas as coisas. Eu fico encantado com a glória dele. Eu fico impressionado com a santidade dele. E essa visão que eu tenho de Jesus a partir das Escrituras é que vai ser o combustível e o motivador para que eu o imite. Quase todo mundo aqui, eu estou sendo bonzinho, mas quase todo mundo aqui copia alguém. Então talvez teu modo de se vestir, teu modo de falar, teu modo de administrar a sua vida, as coisas que você compra. Meus irmãos, em alguma área da nossa vida a gente tenta copiar alguém. A gente tenta se parecer com alguém. Sabe por quê? Porque a gente achou legal aquilo que aquela pessoa tem, aquela característica. A gente achou interessante, eu quero isso para mim. Então, o meu discipulado, a minha disposição para imitar Jesus, ela só acontece quando eu fico impressionado com ele. Quando eu admiro sua glória, seus atributos. Quando eu tiro o tempo do meu dia a dia, sabe? Eu me abstraio dessa correria louca que a gente tem para começar a refletir na humildade que os evangelhos mostram do Senhor, na sua paciência, na sua santidade, no seu amor pelas pessoas, na importância que ele dava até para a gente sem importância na sociedade judaica. E aí o nosso coração vai ficando encantado. Eu não vou nem usar a palavra apaixonado, porque ela já está desgastada. Mas o nosso coração fica encantado com um homem tão incrível como Jesus. E essa é a inspiração que eu preciso para começar a copiá-lo. Então, eu já não vou ser paciente porque o irmão A ou B merece. Eu quero ser paciente porque Jesus é incrível. E eu quero ser como ele. E aí eu vou procurar cuidar do meu próximo, dos meus filhos, da minha família, da esposa, do marido. Não é porque eles estão me dando motivos suficientes para isso. É porque eu quero me parecer mais um pouco com Jesus, porque ele é incrível. É incrível a vida que ele teve nesta vida e nós temos registrado no Evangelho. Não há vida mais impressionante para ser imitada. Então, todo esforço que nós fizermos, meus irmãos, não é para retribuir favor a alguém, não é para brotar aplausos para nós, é para que nós nos tornemos mais parecidos com a incrível, impressionante pessoa de Jesus. Se você não admira Jesus, você jamais irá imitá-lo, você não vai ter interesse em imitá-lo. Então, quando alguém querer tirar a tua paciência, você vai explodir com essa pessoa, porque a tua admiração por Jesus ela ainda não é suficiente para te fazer suportar e dar exemplo. Quando você vê um dinheirinho fácil ali, você vai entrar naquele jogo, porque a tua admiração por Jesus ainda não é suficiente a ponto de te forçar, de te convencer a tomar posturas que te assemelhem a Ele. Eu estava, enquanto o Rosiel dava a reflexão hoje, lembrando, meus irmãos, das igrejas que eu passei. Não só que eu pastoreei, mas as igrejas que eu estagiei quando eu estava no seminário. E em todas elas, Deus colocou pessoas na minha vida que foram um referencial incrível de santidade. Que a gente olhava assim e falava, é diferente de quase toda essa pessoa.
a piedade, a vida de oração, o zelo pelo nome de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor tem em todas as igrejas que o servem fielmente pela palavra, Ele tem aqueles que estão tão admirados com a sua beleza, com a sua santidade, com a sua glória, que essas pessoas são radicalmente transformadas naquilo que elas querem, naquilo que elas almejam, naquilo que elas planejam. E essas pessoas, elas chegam àquilo que Paulo disse: já não sou eu quem vive. Porque se fosse Paulo ali que vivesse, ele estaria procurando outras coisas. Ele disse assim: é Cristo que vive em mim. E eu falava para a irmã Jane, ela foi essa semana em casa, falar dos estudos do retiro, né, para as crianças, e a gente falava sobre Paulo, que abriu mão de ter uma esposa, de ter uma família, de ter filhos, de estar no conforto da sua casa, para viver como uma pessoa errante, sem destino, sendo preso, sendo traído, passando por 1001 necessidades. Então aquele homem, tão somente pela admiração profunda por Jesus, é que ele foi levado a seguir aquele caminho discipulado. Ele disse: vale a pena imitar esse homem, vale a pena sofrer por ele, vale a pena ter as cicatrizes de Jesus em meu próprio corpo. E ele fala no final que a gente admira, a gente imita Jesus, e aí algumas pessoas vão começar a nos admirar. Só que elas não estão admirando a nossa pessoa, elas estão admirando o Cristo que elas veem em nós. Uma pessoa aqui, que está aqui agora, mês passado falou assim para mim: pastor, o senhor é muito paciente. Eu não sei exatamente o que está, o senhor é muito paciente. Aí eu cheguei em casa, eu pensei assim: que bom que ele viu isso. Porque talvez ele viu um pouquinho de Jesus, ele não viu eu. Ele não está vendo a mim. E esses irmãos que eu falei para vocês, e meus irmãos, seja em São Luís, Davinópolis, Imperatriz, Amarante, e aqui também, homens e mulheres de Deus, quando eu olho e admiro, eu estou admirando Jesus nessas pessoas. Porque nós não temos luz própria. A luz que nós temos é uma luz refletida de Deus em nós. Então, o objetivo do discipulado, nessa introdução que é colocada aqui, é que todas as vezes que as pessoas te observarem e elas glorificarem a Deus por alguma coisa em ti, elas na verdade estarão vendo Jesus e não você. A admiração é por aquilo que você tem de Jesus e não por você mesmo. Jonas Madureira vai ser citado aqui na introdução do livro, e é dito o seguinte: olha, essa é a fórmula que Jonas Madureira usou para articular e dissecar de forma magnífica o tema do discipulado, cuja compreensão se faz tão necessária em nosso tempo. Aí ele fala assim: olha, uma época que reduziu a igreja a fábrica e comércio, a estrutura e programas. Nós viramos quase isso, meus irmãos. Quase isso. Então a gente foi transformando a igreja num business, né? E aí é por isso que os pastores hoje, eles não estão preocupados com Bíblia. Eles querem saber de fazer marketing. Porque ele não vê a igreja como um organismo, ele vê a igreja como organização. O grande foco não é a santidade, o conhecimento dos irmãos, a comunhão na palavra. O grande foco é o crescimento da estrutura. É o inchaço da máquina. E aí, numa sessão, dinheiro é mais importante do que vidas. Né? Cargos são mais importantes do que o privilégio de servir. Cargos. A vida da igreja, suas decisões, são substituídas. O que era para ser ação do Espírito se transforma em briga política. Rachas, divisões, inimizades. Já perceberam, né? Que a igreja brasileira, ela não está crescendo pelo evangelismo, ela está crescendo por divisão. Esse aqui se zangou com o líder, vou levar esses aqui, vou montar a minha igreja. E aí chega ali outro, vai discordar dele, vou rachar isso aqui. As igrejas, elas não estão passando por um crescimento, elas estão simplesmente sendo pulverizadas. Então,
essa ótica do discipulado nos ensina a ver a igreja como um organismo. São pessoas. Nós somos uma família. Esse livro não é um material para discipular, não é um estudo para você chegar ali e evangelizar alguém, mas é o que? Ele diz assim, ó, é uma profunda reflexão sobre o discípulo de Cristo, sobre ser imitador dele, na mediação dos apóstolos e sobre como ajudar outros a também serem seus imitadores. Então a igreja ela não é simplesmente um grupo de voluntário, né? Se você for procurar na internet, o que é um voluntário? É alguém que trabalha sem ser remunerado. Então a igreja não é só voluntariado, nós devemos ter voluntariedade, devemos. A gente não pode cobrar para evangelizar, né? Para visitar alguém, para casar alguém. Mas a gente, acima de tudo, precisa ser um discípulo. O tempo inteiro com esse referencial da pessoa do mestre em nossa mente e buscando diariamente através do esforço de autocrítica, de mudanças, inclusive de feedback de outras pessoas, um modo de a gente melhorar. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ficar aqui dentro perdidos. Qual é a razão disso aqui? A razão disso aqui é a gente fazer um som e aí todo mundo depois vai comer e vamos embora. Essa é a razão da igreja? Então se a gente não entender que tem uma pessoa que precisa nos moldar diariamente e que os nossos hábitos, caráter e santidade precisam estar melhorando diariamente, a gente vai se perder dentro de tanta programação. O livro traz o seguinte tópico, discípulo e discipulador. Então, olha só, ele vai fazer aqui duas definições de discipulado, são duas óticas interessantes. Eu acrescentaria uma terceira, eu vou mencionar aqui, mas aqui nós temos duas. Em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado ela tem dois sentidos. Um refere-se ao ato de seguir. Então, isso aqui é uma coisa entre você e Jesus. O chamado imitatio Christi, é eu imitando a Cristo. Mas o segundo aspecto é o seu ato de ajudar outros a seguir a Jesus. Então, o melhor modo de você se perguntar se sua vida é frutífera, o melhor, tá? Não é o único, mas o melhor, não é quantas vezes você vem no culto, quantos cargos você já teve, né? Qual a área que você atua, não é. Aí você pode fazer essa pergunta agora, quantas pessoas, neste momento, você está ajudando a ser um discípulo de Jesus? Essa é a pergunta, tá? Porque para mim todas as outras são fichinhas, sabe? Vir para um templo, sentar aqui, isso é muito fácil. Agora você dedicar tempo da sua agenda, oração, esforço, mirar em alguém, por amor a essa pessoa e visando a glória de Deus, e trabalhar para que esta pessoa se torne um discípulo de Jesus, esse é um dos melhores modos para você se perguntar quão frutífero você é na sua vida cristã. É se você está vendo o seu próprio discipulado com Cristo transbordando no discipulado para outras pessoas. Esse é o grande critério, tá? E aí, qual seria o terceiro elemento que eu acrescentaria? É o aspecto de nós estarmos abertos para que outros nos discipulem. Porque talvez nós e Jesus estamos indo bem. Talvez eu incentivando outras pessoas esteja indo bem, mas talvez eu não seja uma pessoa tão fácil para ouvir conselhos, para sentar com alguém e ouvir uma orientação, para alguém me corrigir nas escrituras porque eu cometi um pecado, talvez eu não seja uma pessoa dócil para ouvir. Então, eu creio que isso aí também inclui a ideia do discipulado. Então, olha só, meus irmãos, nesse primeiro aspecto, você imitando a Cristo. O discipulado tem a ver com a nossa devoção, sobre como nos tornamos semelhantes a Cristo. No segundo aspecto, o discipulado tem a ver com a nossa missão, é você ajudando outros. Tá? São esses dois sentidos. Por exemplo, 2 Coríntios 5,18, Paulo une as duas coisas. Ele diz assim, olha, ele vai começar assim, tudo, porém, provém de Deus. Então ele diz assim, ó, que nos reconciliou consigo mesmo.
Então esse é o aspecto pessoal do discipulado, eu e Jesus, eu e Jesus. Mas logo em seguida ele fala assim, ó, e ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então o que ele me deu também tem que ser do outro. Ele me deu não para eu ser um reservatório que fica ali contendo as verdades do evangelho, mas para que eu seja um canal a levar este evangelho a outras pessoas. É um pacote só, né? Ele nos reconciliou consigo mesmo e também nos deu o ministério da reconciliação. As duas coisas, elas caminham juntas. Devoção sem missão é negligência. Então, digamos que você é aquela pessoa que não falta em culto, não falta em culto. E aí você é exemplar nesta área, naquela outra área, você é presente, você motiva. Só que você não olha para o perdido. Você convive com descrentes, trabalha com descrentes, tem descrentes na família, na vizinhança, e você não está nem aí. Então, olha só, você tem devoção, mas não preza pela missão, você tem um discipulado defeituoso. Tem um discipulado defeituoso. Uma das primeiras coisas que Jesus fez quando instruiu os seus discípulos foi dizer o seguinte, ó, agora podem ir. Podem ir. Então vocês, em meu nome, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão combater as forças das trevas, vocês vão expelir demônios, vocês vão curar. Jesus falando para os seus discípulos. Então percebam que ele não discipulou os 12 para que eles ficassem ali no pé dele. Toda semana, bora fazer o nosso culto aqui. Só nós. E o jantar também é só para nós. E o retiro também é só nós. Então, essa não foi a ótica de Jesus. Tudo o que ele estava fazendo, cada ensino, cada instrução, cada milagre, era preparando os seus para que eles fossem enviados para fazer outros discípulos. Essa é a lógica perpétua do reino de Deus. Então, se eu tenho devoção, eu cuido da minha vida espiritual, eu leio a Escritura, eu vou para a igrejinha direitinho, mas eu não estou levando outros a Cristo, meu discipulado é falho. Mas aí tem o outro lado da verdade. Missão sem devoção é hipocrisia. Esse caso aqui é o caso em que eu quero levar as pessoas a Jesus, eu quero evangelizar, mas eu mesmo não tenho vida. Então, eu vou falar para a pessoa, olha, creia em Jesus e viva para a glória dele. Só que eu não estou crendo, eu não estou vivendo para a glória dele. Seja um discípulo do mestre, mas eu não estou sendo como deveria. Então, eu preciso ter a devoção, o primeiro aspecto do discipulado, eu imitando a Cristo, eu aprendendo de Jesus, sendo moldado por Ele. Isso deve me levar ao segundo aspecto do discipulado. Eu preciso transmitir isso para outras pessoas. Uma pessoa, eu não vou aqui entrar em detalhes, uma pessoa fez uma decisão ontem na nossa igreja, ontem à noite, aqui. E depois a gente vai tratar disso, vamos comunicar oficialmente. Mas isso aconteceu porque Deus tinha instrumentos para estar do lado dessa pessoa. Mostrando, incentivando, conversando, estreitando as relações. É o papel natural de todo discípulo. O que eu aprendo do meu mestre, eu quero levar para outras pessoas, eu quero transmitir para outras pessoas. Nós vemos isso, meus irmãos, abra a sua Bíblia, Mateus 28, 20, nós temos essas duas coisas condensadas aqui em Mateus 28. Então, nós tanto somos discípulos pessoais de Jesus, como devemos também ser discipuladores. O texto diz assim, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Nessa única frase, Jesus está dizendo o seguinte aos seus discípulos: eu quero que vocês ensinem para os outros aquilo que vocês mesmos devem viver. Então vocês têm que ensinar para os outros a vida que vocês mesmos já levam. Então olha só que Jesus não chama aqui os discípulos para serem só professores, vocês vão dar aula.
é para vocês primeiro viverem, obedecerem, guardarem a tudo aquilo que eu ensinei, então vocês transmitem isso a outras pessoas. A maior crise que a igreja brasileira tem não é crise financeira, né? Não está faltando dinheiro nas nossas igrejas. A maior crise nossa não é de saúde, a maior crise nossa é de credibilidade. Essa é a nossa maior crise, de as pessoas olharem para uma cidade e elas verem que o jovem, o adolescente, o adulto, o fulano, o ciclano, não estão vivendo de acordo com o Evangelho. Isso vai petrificando o coração das pessoas. Então, o que Jesus fala aqui? Você deve ensinar os outros a obedecerem. Mas ensinem aquilo que eu ensinei para vocês, a fim de que vocês vivessem. A grande comissão já trata dessa questão, meus irmãos. A gente tem também aqui, e eu queria falar agora sobre o conceito de custo, que é bem interessante. Quando falamos de custo, referimos-nos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Entendo por decisão toda e qualquer situação em que, não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Nesse caso, calcular o custo é tomar consciência do que vamos perder e ganhar em determinada decisão. Então, quando é que eu quero pagar o custo de seguir a Jesus? Quando eu vejo na pessoa de Jesus algo que vale a pena. Quando eu vejo na pessoa de Jesus algo que vale a pena. E vale a pena se parecer como Ele. Então eu estou disposto a ouvir críticas, a ser perseguido, a ser preso, a ser ofendido ou na universidade, a ser desprezado, taxado como quadradão, sabe, como inocente no conhecimento, porque eu sou um cristão. Mas vale a pena perder certas facilidades, tendo em vista a herança eterna que eu vou receber. Então, o custo é um cálculo que você faz entre aquilo que você abre mão e aquilo que você vai ganhar. Se nós colocarmos numa balança a glória eterna, a nossa herança eterna e os problemas desta vida, meus irmãos, a diferença é infinita. E quem está falando isso não sou eu. Segundo aos Coríntios 4, no final do capítulo, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, leve e momentânea. E o que a gente passa é pesado, é difícil, a gente chora, a gente se angustia. Mas ele fala assim, olha, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. Por que Paulo chama a tribulação de leve? Porque ele diz assim, ó, aquilo que nós iremos receber é pesado demais, de tão bom que é. Então, comparar os nossos problemas com a glória que nós receberemos, nossos problemas são leves. Por que ele chama esses probleminhas de coisas momentâneas? Porque a glória que nós receberemos, ela não vai durar um mês. Ela não vai durar 100 anos, ela vai durar eternamente. O que Paulo está ensinando para a igreja dos Coríntios? Olhem mais para as promessas que Deus cumprirá na vida de vocês. Porque o gás que nós precisamos, meus irmãos, para suportar, perseverar, zelar por Deus, é também refletir nas promessas que Ele nos fez. Se você segue a Jesus sem nenhum custo, na verdade segue a si mesmo. Nós temos muitos evangélicos que seguem a Jesus sem nenhum custo. Nenhum. A pessoa, sabe, um self-service. Isso aqui para mim é custoso, eu não quero. Isso aqui vai bem no horário que eu gosto de descansar, não vou. Ah, isso aqui também vai ter que ter um gasto, estou fora. A vida cristã, o discipulado self-service, ele rejeita tudo aquilo que vai lhe exigir o mínimo de tempo, de esforço, de investimento. Para quê? Para que você sirva a Cristo com o menor esforço possível. Você não faz questão de se identificar como crente onde você está. Você não faz questão de corrigir alguém, aconselhar alguém no seu trabalho, alguém que está falando muita besteira, e aconselhar essa pessoa bíblica. Você não faz questão, porque você quer viver uma vida extremamente light no Evangelho. Sem confronto,
sem dor, sem nenhum custo a pagar. Eu só quero dizer isso, você está servindo a você mesmo, ao teu ego. Que você não quer que ninguém toque, que ninguém trice, que ninguém retoque. Você está servindo o teu próprio corpo, que você prioriza para dar descanso, para dar lazer, para dar comida. E quando se trata do reino de Deus, você procura as coisas mais suaves do mundo para fazer, porque você não quer esforço nenhum pela pessoa de Jesus. Por que eu faço isso? Primeiro ponto, porque eu não admiro Jesus suficientemente. Eu não considero ele digno de que eu faça isso por ele, então eu não faço. É muito simples. Então, o texto diz assim, ó, na verdade isso aqui é texto meu, é uma lição que eu fiz agora para a Revista Cristã. Se você segue a Jesus sem tomar a cruz, ainda não entendeu a natureza sacrificial do discipulado. Não há discípulo sem um custo a ser pago. Não há discípulo sem cruz. E infelizmente, meus irmãos, hoje a igreja brasileira virou um clube. Então eu vou lá, vou botar uma roupa bacana que eu quero ser visto. E aí eu vou sentar, eu como um espectador, e aquilo que a Bruna falou é verdade, a gente não vem para assistir, não deveria pelo menos, mas a gente assiste tudo e vai embora. E como dizia o doutor Adalto Lourenço, também falecido, eu só estou citando o defunto hoje, ele diz que o nosso cristianismo no domingo à noite ele é redondo. Ele é muito bonito, porque a gente está bonito, a gente está com a Bíblia debaixo do braço, a gente está cantando, a gente está se abraçando na hora da... Mas na segunda-feira o nosso cristianismo é quadradão. A gente já é impaciente, a gente já não anda louvando a Deus, a gente não anda com a Bíblia como a gente estava lá dentro do templo. Aí nós vamos ter que esperar 6 dias para nós colocarmos a nossa farda de cristão e irmos novamente lá encenar um culto. Porque no dia a dia esse culto não existe. Não há discípulo sem um custo. Não há. Eu estou vendo o tempo todo missionários, pastores, vivendo situações dificílimas. Agora, recentemente, postaram no grupo da nossa igreja um pastor, sua família, né, que foram assassinados. Essas pessoas estão pagando um custo. Não é esse custo que vai salvá-las, é a graça que salva, mas a vida cristã, ela exige um custo. A gente tem, meus irmãos, em Lucas 14, eu queria que vocês abrissem o texto. Esse texto foi citado hoje no nosso devocional, um devocional abençoado que tivemos aqui. A gente não quer pagar o custo de coisas mínimas do reino de Deus. Esse texto vai trazer uma estrutura, eu não vou ler ele novamente, ele vai trazer uma estrutura, e segundo Jonas Madureira, o discipulado requer de nós um certo tipo de amor. Um certo tipo de amor. Então olha só, verso 26. Se alguém vier após mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é um versículo para a gente ficar a noite toda se revirando, lendo ele. E se avaliando. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus. E aqui está a grande diferença. Nós tendemos a amar mais a nossa família do que a Deus. É por isso que muitos deixam de servir a Deus por causa da família. Não é porque tem um passeio, não é porque a gente vai não sei aonde, não é porque o meu filho quer que eu fique em casa. E o nosso amor devotado à nossa família é maior do que o amor por Jesus. A gente ama hobbies também, né? Então eu conheço não só ovelhas, mas até pastores que negligenciam a obra de Deus por causa de seus hobbies. Por exemplo, o futebol. Já conheci homens, pastores, que deixavam de ir para a escola bíblica para jogar bola. Então, essa é a nossa geração. A gente não está conseguindo fazer o mínimo para Deus.
O mínimo. Então, o que nós precisamos? A gente tem que agora que odiar a família? Não. Amar pai e mãe, amar esposa e filhos é bíblico. O que o texto está dizendo é que você não pode amar mais essas coisas do que a Deus. Porque você vai deixar de servir a Deus por causa dessas coisas. Então Jesus, ele tem que ser amado como Deus, mas nós não podemos amar a nossa família como se fosse um Deus. Nós não podemos amar o nosso dinheiro como se fosse um Deus. A gente não pode amar coisas que a gente tem como se fosse um Deus. Coisas que nos controlam, que não nos deixam ser melhores. Só Deus deve ser amado mais do que amamos a nossa própria família e a nós mesmos. Então esse texto, ele não fala de qualquer tipo de amor. Então ele fala de um amor exclusivo, de um amor incondicional, em que este amor vai controlar todos os outros amores que você possui. Eu amo minha família, só que eu amo mais a Deus, e eu quero que este amor pela minha família o glorifique, porque ele é meu grande objetivo. Eu amo meu trabalho, é minha fonte de renda, é o que traz segurança para minha família, educação para os meus filhos, mas eu amo mais a Deus, e é por isso que eu quero que o meu trabalho o glorifique e o honre. E a gente vai levando esse princípio para todas as áreas da vida. Um amor absoluto pela pessoa de Deus. Há um detalhe, meus irmãos, nesse texto ainda, que além do amor que o discipulado exige, o discipulado também exige um certo tipo de sofrimento. Infelizmente, você nasceu na geração do David Leonardo, do Tiago Brunet, do Vitor Azevedo, e mais uma cambada de gente que só tem uma preocupação: afagar o seu ego. Lamento por nós termos nascido nessa geração. Porque enquanto o Evangelho está dizendo que a vida cristã traz lutas, sofrimentos e aflições, a gente é bombardeado toda semana por pregadores que dizem: não, 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 não. Meu lindo e minha linda, né? Nada de ruim vai acontecer. Você é blindado por Deus em tudo. Meus irmãos, é uma cachoeira, é uma cascata de mentira que você não consegue às vezes se desfazer. Então olha só o que o nosso texto diz. Vamos comparar essa turma com Jesus. Verso 27. Quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. O que é a cruz aqui? Roma praticava o tipo de morte mais dolorosa que existia até então. Alguns crucificados ficavam semanas, meus irmãos, agonizando na cruz. Semanas. Se contorcendo de dor, com dificuldade para respirar, sangrando a semana inteira. Era o pior tipo de morte, a mais cruel. E aí Jesus está falando o seguinte, é como se ele dissesse: eu estou caminhando para o Calvário. Quem quer vir? Então, quando ele usou a expressão, cada um tome a sua cruz, ele está dizendo, você que quer me seguir, tem que estar disposto a abrir mão de uma série de coisas, porque Cristo ele é exclusivo, ele não é qualquer um. Então ele exige um amor absoluto, um amor que nós não devemos ter por nenhuma outra coisa, ele exige. Cristo exige uma prioridade, um tratamento, uma glória, que nenhuma outra coisa nesta vida pode receber. Ele exige para ele. E um detalhe, a posição que Cristo exige sobre nossa vida é a de Senhor. Ele não vai ser um monitor, um guru, um colega. E é por isso que as pessoas estão dando ordens para Deus, né? Dizendo, eu determino. Elas não entendem quem é Jesus. Então Jesus nos colocou numa aliança em que Ele é o nosso dono. E nós somos propriedade dEle, Ele nos governa. Entendem? Então a gente não tem os direitos que a gente quer ter. É Jesus que estabelece os direitos e privilégios que nós temos. Lá em 1 Pedro é dito o seguinte, vós sois raça eleita, depois diz o quê? Sacerdócio real, depois, nação santa, e agora? Povo de propriedade
exclusiva. Você não é do mundo. Você não pertence ao diabo. Nenhum ser humano é seu dono. Nem seu pai, nem sua mãe. Você é uma propriedade de Deus. Isso é discipulado. E esse discipulado sempre traz alguma forma de sofrimento. Porque o caminho da cruz é cruciforme. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que se deparar diante de uma situação em que você vai ter que ser firme com a palavra, você vai ter que confrontar. Você não vai poder negociar teus valores. Tá? Então, não é qualquer sofrimento que o texto fala, é o sofrimento por causa da cruz. Uma vez uma irmã chegou assim para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu estou sendo provada por Deus. E aí tem diferença entre tentação, provação, disciplina. Eu falei: me conte sua história, né? Fala que eu te escuto. Ela começou a falar: eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei também aqui com os meus filhos. Eu falei assim: não, Deus não está lhe provando não, Ele está só te disciplinando. Porque como você cometeu vários erros, aqui são as consequências dos seus erros. E ela estava querendo transformar aquilo num desígnio de, não, é só disciplina mesmo, em cima da irmã, tá? Pode ficar tranquila. Então, a vida cristã, ela tem um sofrimento, mas deve ser um sofrimento por causa do Evangelho. Tá? Então, te convidaram para um trabalho, e aí a pessoa fala assim: olha, você vai trabalhar aqui, só que você vai ter que mentir todo dia. Você fala: não, eu não vou. E aquela pessoa: ok, então você não vai ficar aqui, eu vou conversar com vários outros para fechar as portas para ti também, taratata. Então você vai tomar um prejuízo, você vai passar por um sofrimento, mas é por causa do Evangelho. Não é por causa dos teus erros e pecados, é por causa do Evangelho, pela fidelidade ao Evangelho. Então as prisões de Paulo, as pisas, surras que ele levou, traições, naufrágios, fome, tudo que Paulo passou, não é porque Paulo estava procurando confusão, é porque ele era fiel ao Evangelho. Ele chega a dizer assim, essas algemas que eu tenho agora é por causa do Evangelho. Eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Então ele não era um criminoso. O sofrimento de Paulo era por causa do Evangelho, meus irmãos. Olhem os pregadores da internet, fiéis, que estão combatendo essas heresias que estão aí, o tanto que eles apanham, porque estão falando a verdade. Então sempre haverá perseguição para aqueles que querem agir como discípulos de Jesus. O texto também fala no verso 33, olha agora aí: assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, Jonas Madureira vai dizer o seguinte: o discipulado não requer só um tipo de amor ou um tipo de sofrimento, requer também um certo tipo de desapego. E esse aqui é um calo da igreja contemporânea. Quando se trata de desapego, quando se trata de dinheiro, quando se trata de abnegação. Somos o que desejamos. Somos o que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida é o que nos define. O que te mata? Né? O que não te deixa crescer na vida cristã? Então, meus irmãos, pode ser que a gente não consiga se desapegar do nosso próprio ego, de conforto, de dinheiro, de lazeres, por causa de Jesus. Como essa coisa está matando sua vida cristã, é isso que te define. É isso que te define. Tá? Então, nós temos aqui o Salmo 115:8 dizendo que aquilo que você adora, você acaba se transformando naquela coisa. Está se referindo-se a ídolos. Para Jesus, nenhuma conquista terrena compensa a perdição de uma alma sequer. Então, quando o missionário, quando a educadora cristã, quando um evangelista, quando um pastor, quando qualquer pessoa se propõe a fazer a obra de Deus, ele está abnegando de algumas coisas. E sempre haverá abnegação. Eu só peço a cada um de vocês e a mim mesmo que todas as vezes que a gente estiver sofrendo pelo Evangelho, glorifique a Deus. Aquele ali é o custo mais precioso nesta vida que você pode pagar.
é algo mais valioso do que as parcelas da sua casa, do seu carro, do que todo o seu patrimônio. Quando você estiver chorando, sofrendo, sendo perseguido, criticado por causa do Evangelho, glorifique a Deus naquele exato momento. Eu quero citar só um exemplo bíblico disso aqui que eu estou falando. Pedro, Tiago, João, só andavam juntos, né? Teve um momento que eles foram presos. E eles apanharam e foram ameaçados. Os irmãos lembram como é que eles saíram da prisão? O texto diz que eles estavam alegres porque foram considerados dignos de sofrerem por Jesus. Eles não olhavam para o sofrimento como uma coisa negativa. Sabe quando o soldado tem orgulho de uma cicatriz, um sinal de bravura? Os apóstolos olhavam para os seus sofrimentos com orgulho. Isso aqui é uma marca de Cristo para mim, em mim. É uma identificação que eu tenho na pessoa do Senhor. Então, o conceito de sofrimento dos apóstolos é diferente do conhecimento de sofrimento de hoje. Porque o crente está sofrendo por causa do Evangelho, aí ele está de cabeça baixa, ele está na lamúria, ele está pedindo a Deus, Senhor, afasta isso de mim. Quando, na verdade, o que ele está passando é um dos testemunhos mais incríveis do quanto o seu discipulado é real com a pessoa de Jesus. Então, olhe diferente para o custo que você paga pelo Evangelho, porque o Evangelho sempre será e estará acima de todas as coisas. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, há apenas um único nome no céu, somente um único caminho, somente um único modelo. Aquele que escolhe seguir após Cristo, escolhe o nome que está acima de todo nome, o modelo que está elevado acima de todos os céus. Mas, contudo, também tão humano, que ele pode ser modelo para um ser humano, para que seja nomeado e possa ser nomeado no céu e na terra, e ambos os lugares como o mais elevado de todos. Isso aqui é uma frase do filósofo Søren Kierkegaard, está lá no livro, meu filósofo predileto, e ele fala aqui que o modelo de Jesus é o mais incrível. Você pode imitar seu pai. Geralmente, né, o nosso pai, geralmente, é uma fonte de orgulho. O filho olha, vê o zelo, o sofrimento do pai conseguindo as coisas de cada dia, vê às vezes o pai adoecendo, tirando do dele para cobrir uma outra coisa. Ele vê o respeito que os outros têm pelo pai dele e ele quer imitá-lo. Ele quer imitá-lo. Mas, irmãos, Jesus está infinitamente acima de qualquer pai. Então, pegue o melhor exemplo para a vida do seu filho, que é Jesus. Pegue o maior exemplo para a sua própria vida, para a vida da sua esposa, dos seus familiares, dos seus amigos, que é a pessoa de Jesus. Mas quando ele diz assim, olha, o exemplo de Jesus é o mais incrível, só que ele não é inalcançável. Ele está acessível a nós, para que nós sigamos esse modelo, para que nós o adotemos em nossa vida. Que custo? É uma pergunta que eu faço. Nós, como igreja, temos evitado no discipulado. Eu vou dar um exemplo de custo evitado. Vá nos cultos de orações nas igrejas. Tira uma foto e bota no seu guarda-roupa. Está aqui, Senhor, uma foto do custo que a gente evita o tempo inteiro. A gente não quer orar. A gente não quer. Vá em qualquer igreja e compare o número de pessoas que estão ali com o número das que estão no domingo à noite. Casa cheia, né? Compare. A gente não quer pagar esse custo. Eu vou ficar só nesse exemplo. Eu acho que a nossa igreja brasileira, ela está precisando pagar um custo maior em oração. A nossa geração anterior de crentes e de pastores oravam mais. Os nossos eventos, acampamentos, convenções eram de pessoas piedosas. Uma das últimas que eu fui em São Luís, tinha mais gente fora na hora do culto. Eu estou falando de pastores, diáconos e líderes de igreja. Tinha mais gente fora do culto do que dentro do auditório do seminário.
O pastor Boaz estava do meu lado e eu falei, meu irmão, olha isso aí. O que nós estamos virando? Então a gente está selecionando aquilo que é agradável para nós, aí eu vou lá. E aquilo que a gente não tem interesse, a gente ignora. Eu acho que a igreja brasileira também está precisando de mais santidade. Meus irmãos, os namoros têm se tornado cada vez mais indecentes. Cada vez mais indecentes. E com conivência da gente. Não, é normal, porque essa moçada de hoje. Então, a gente está precisando, ainda mais por causa dessa época de internet e rede social, de uma igreja de discípulos mais santos. Naquilo que consomem, naquilo que assistem. Como está ficando natural. Uma vez, isso foi ano passado, uma pessoa de uma outra igreja chegou para mim e disse, pastor, minha mulher está zangada, eu estou numa crise no casamento, não sei, mas um rapaz novo. Eu falei, mas o que foi? Não, é porque ela viu lá eu dando umas curtidas lá numa foto de uma mulher. Eu olhei assim para a cara dele, eu não sabia que cara eu faria, né, para ele acordar. Como é que um cara casado sai curtindo foto da mesma mulher semana após semana e ele contou para mim numa naturalidade, tipo assim, só por isso. E eu pensando, como é que eu faço para acordar ele? Né? Puxa as orelhas, como é que faz? Sacode a cabeça. Como é que eu faço para acordar essa alma? Então a gente está se tornando uma igreja mais depravada sem perceber. Uma igreja mais tolerante, com vestuários indecentes, com programas indecentes, com filmes indecentes, com linguajar indecente, e a gente não está percebendo. Eu acho que a igreja brasileira, meus irmãos, também está precisando de mais comunhão. Eu não entendo como um crente consegue tentar cultuar a Deus sem comunhão com o outro. Eu não entendo. Porque é impossível. É impossível. Lembram lá do ofertório no Evangelho de Mateus? Você está indo ofertar ao Senhor, e aí no meio do caminho você lembra que tem alguma coisa errada entre você e outra pessoa. O que o texto lá diz que você tem que fazer? É continuar caminhando para dar oferta? Para ali mesmo. Vou parar. Por que Jesus falou, pode parar? Porque Deus não vai aceitar o que você está oferecendo para Ele. Pode ser culto, pode... enquanto você não corrigir sua comunhão com essa pessoa. Para a nossa consciência pode ser legal estar aqui cantando no meio de todo mundo. Enquanto você não ajustar, Deus não recebe. Ponto. Esse é o discípulo que Jesus quer. É um discípulo que não fique taxando coisas erradas como naturais, acumulando erros, acumulando problemas sem resolvê-los. Esse não é o discípulo que Jesus quer. Um último ponto que eu quero colocar aqui nesse estudo: que custo eu preciso assumir para ser um discípulo melhor? Essa pergunta cada um precisa responder. Eu quero apenas sugerir um quadro geral. Eu acho que a igreja ela precisa pagar o custo do conhecimento. Meus irmãos, os falsos profetas estão fazendo a festa. Fazendo a festa. Falso profeta não faz hoje questão de esconder o dinheiro que tem. Os caras estão andando de carro conversível, morando em mansão, indo jogar bola de helicóptero particular. O povo está tão cego que eles estão até expondo agora o que eles têm, as pessoas não acordam. Eu acho que nós precisamos pagar o custo do conhecimento. Se a igreja brasileira inteira se pusesse a estudar a palavra, ela ia derrubar essa mesa desses mercenários e a festa ia acabar. Então eu falo de nós sermos mais presentes em departamentos que edificam a nossa vida. Quantas mulheres da nossa igreja não pisam no trabalho das mulheres? Quantos homens da nossa igreja casados fogem do trabalho dos homens igual o diabo foge da cruz? Quantas famílias não aparecem na EBD? Uma pessoa recente da nossa igreja, chegaram ano passado.
quando soube do número de membros e congregados que nós temos, ele falou assim: pastor, cadê esse povo? Porque não estão no EBD. E aí eu fui ter que explicar como é que é o processo. Os cultos em que a palavra de Deus são transmitidos, você deve estar ali. Você e sua família. A Bíblia, que nós temos o privilégio de portar, nós devemos diariamente lê-la e lê-la com organização, com ordem. Do modo como uma escola ensina uma criança, um jovem, com ordem, porque é o livro de um Deus santo. Literaturas, meus irmãos, é outro meio incrível de nós crescermos. Incrível. Então procure para a pessoa da sua confiança, meu irmão, me indique livros de confiança. Eu quero citar um caso de um irmão que me perguntou sobre o livro Café com Deus Pai. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, meu irmão, vou dar uma sondada aqui rapidinho, eu te dou um retorno. Eu achei muito importante o irmão ter me pedido essa orientação. Meus irmãos, está aqui no meu celular, cronometrado. Quanto tempo de mensagem eu ouvi daquele pastor? Está aqui. Não deu um minuto. Eu vi aqui a hora que eu falei com ele, a hora que eu... Não deu um minuto. Em menos de um minuto, eu vi o quanto o fulano é herege, o autor do livro. Em menos de um minuto. E eu postei depois um vídeo no grupo da igreja. Depois eu coloquei um vídeo no grupo da igreja. Tá um frisson no meio evangélico. Todo mundo comprando e dando de presente. Então, uma dica para vocês. Quando vocês verem um negócio, sabe, estourado nas igrejas evangélicas, fuja. Porque as chances de ser uma heresia, de ser um auto-engano, é assustadora. Só foge. Porque a gente tem uma Bíblia, a gente não está com essa paixão pela Bíblia nas igrejas. E aí, depois eu fui ver um vídeo, semana seguinte, sobre este autor, estava lá escancarado. O conteúdo, é só assistir aquele vídeo do grupo da igreja. Mas está uma febre no meio evangélico desse livro. Sabe por que está uma febre? Porque a igreja está doente. Nós estamos precisando pagar o custo do discipulado. Não gosto de ler, aprenda a gostar. Aprenda a ler para os teus filhos. Tempo, meus irmãos, e relacionamento são fundamentais para que a gente consiga honrar a Deus no custo que é necessário de nós. Eu, lendo essa obra do Jonas, a gente se sente pastoreado, né? Porque não é um teórico, não é alguém que está falando dos nossos cargos. Eu poderia estar lendo um livro sobre ministério, sobre administração, mas é um livro que fala ao nosso coração diante de Jesus. Então, qual o custo que você precisa pagar e que você está fugindo? Você tem sido presente, fiel, determinado, zeloso como deveria? Você tem discipulado outros como deveria? Esse custo só você pode calcular. Eu não posso, só posso calcular o meu. Mas pergunte-se, o quanto você poderia melhorar para Deus e para a glória dele, absorvendo esses ensinamentos e vivendo uma vida para o seu inteiro agrado. Nós vamos orar nesse instante pela vida de todos nós. Soberano Pai, aqui estamos, Senhor, diante de um grande chamado do próprio Senhor às nossas vidas. Na tua soberania, o Senhor permitiu a realização deste retiro. E pela tua bondade, o Senhor permitiu que todos nós aqui estivéssemos. Permissão do Senhor. E por algum motivo, ó Deus, que pode variar de coração para coração, o Senhor trouxe às nossas mentes o que foi colocado ontem, hoje pela manhã cedo e agora neste culto. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração diante da tua voz. O Senhor, nesses dias, estará nos chamando repetidas vezes através de tudo que será feito aqui, nos chamando a uma vida mais comprometida e exemplar. Uma vida que a gente não fica escolhendo
o que a gente vai fazer, o que a gente vai fugir. Uma vida em que a gente não precisa ficar dando desculpas esfarrapadas para não fazer, para não comparecer, para não ajudar. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que não sejamos discípulos de acordo com a nossa própria vontade, com a nossa própria cabeça, e que também não venhamos a usar a igreja como régua para a nossa vida espiritual, mas que venhamos usar a Cristo, a vida dele, a sua glória, a sua majestade, a sua fidelidade. Que esse seja o grande referencial para nós fazermos os ajustes que precisamos no nosso dia a dia. Tem misericórdia, Deus, de cada um de nós. Eu peço também por mim, porque para todos nós, Senhor, é extremamente desafiador. Mas, além de desafiador, é algo possível pela graça do Senhor. Ajude-nos, nós não temos nenhuma dúvida de que pelo Teu poder e pela Tua provisão, nós podemos, ó Deus, cada vez mais nos tornar uma igreja fiel, de discípulos fiéis, discípulos que caminham nos termos de Jesus. E o Teu nome continuará a ser glorificado e exaltado na vida de cada uma dessas pessoas. Esse é o nosso grande desejo, Senhor, e a nossa oração, pois assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero aqui passar a palavra ao Paulo César, o nosso dirigente. Que Deus abençoe a todos nós. O grande custo de ser um discípulo, de ser um servo, foi de Jesus Cristo. Através do desejo do coração do Senhor, nosso Deus, Ele discipulou, Ele ensinou cada um dos seus discípulos. E que essa palavra que o pastor nos trouxe, que possamos melhorar cada dia mais, para sermos discípulos, onde estivermos. Essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declara para o Senhor: és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. Declara, igreja: és fiel em todo tempo. Ele é fiel. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, declara: és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom.
com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quero ouvir só a igreja. Declara para o Senhor. És fiel. Declara para o Senhor. Todo tempo Ele é bom. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que ouvimos a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, são as causas do nosso ser consumido e que se renova a cada manhã na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que viemos ser discípulos, Senhor, verdadeiros, que viemos realmente, Senhor, renunciar em prol da Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando, Pai, esse retiro, abençoando cada irmão, cada visitante aqui, cada irmão que vai estar aqui no período da tarde, à noite. É que Te louvamos e Te agradecemos para a honra e a glória do Teu Filho amado, Jesus. Amém.